Alô você, Leandro Argentoni aqui por trás dos fatos para dizer algo importante, que eles não querem que você saiba, isso mesmo, eu vou dizer aqui, não saia daqui, entenda melhor sobre o que está acontecendo com a economia geopolítica do planeta. Segue um panorama detalhado sobre a crise financeira no setor do agronegócio, isso mesmo, no Brasil em 2025. E o que dizem as instituições de mercado e os fatores que explicam o problema. E quais os riscos e as oportunidades que podem advir. Se você quiser, eu passo também trazer projeções para 2026. Isso mesmo, 2026, logo aí. O que há de bom e ainda de suporte no setor, mesmo com muitos desafios do agro. Isso mesmo. O agro brasileiro não está morto, mas há sinais positivos e importantes. De acordo com as confederações da Agricultura e da Pecuária do Brasil, a CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o agronegócio deverá representar cerca de 29,4% do PIB brasileiro em 2025, a maior participação em 22 anos. E as linhas de crédito ao público do setor estão sendo reforçadas. Exemplo, o Plano Safra 2, 25-26, prevê uma liberação pública expressiva para a agricultura empresarial. O volume de títulos privados no agro, a CPR e o CRA e etc., estão crescendo. O estoque de 1,38 trilhão, isso mesmo que você ouviu, 1,8 trilhão em setembro de 2025, com alta de 22,5% em 12 meses. Esses dados mostram que, apesar da crise do setor, continua relevante e estratégico e com fluxos de financiamentos ativos. E por que o mercado considera que há uma crise, ou pelo menos um ajuste forte junto às condições financeiras do agronegócio? Há vários relatórios, entrevistas com bancos e analistas que apontam um cenário atual diferente das crises anteriores do agro. Aqui estão os principais fatores. Primeiro fator, fatores internos. Alavancagem elevada, as margens comprimidas e conforme o Banco Safra e o Banco Santander, o agro, os dias de ouro acabaram e muitos produtores que investiram fortemente no período de 2020 a 2022 agora estão tendo que pagar a conta. E o reflexo desses são os juros altos, a política monetária brasileira, a Selic elevada, encarece o crédito e impacta diretamente os custos financeiros na produção, na alta dos fertilizantes, nos defensivos, nos combustíveis, na logística e etc. E isso reduz a margem operacional dos produtores. E a volatilidade dos preços das commodities também é levada muito em consideração. E o volume produzido, mesmo que ele cresça, os preços de venda estão mais pressionados. E o que reduz a rentabilidade tem a ver com clima adverso, quebras de safras, riscos logísticos. Em algumas regiões houve até quebra de safra e dificuldades do escoamento, o que afeta o fluxo de caixa dos produtores. E eles que põem dinheiro no mercado e comida na sua mesa. E os fatores externos são o câmbio, o ambiente internacional, o comércio, a desvalorização do real, a oscilação cambial e tarifas externas e ou barreiras comerciais que afetam a competitividade dos nossos produtos brasileiros com o mercado estrangeiro. O crédito mais seletivo, as instituições financeiras estão mais cautelosas em conceder crédito, o setor tem dado um aumento de riscos. Exemplo, o Banco do Brasil vê no ano de ajuste indicadores que mostram o aperto e o número de pedidos de recuperação judicial no setor do agronegócio, que subiu 45%, isso mesmo, 45% no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. A inadimplência do crédito rural, agro, também aumentou. Por exemplo, o Banco do Brasil, a taxa de crédito vencido em 90 dias, subiu de 3% a 4%, frente a 1% anteriormente. Isso mesmo, ela multiplicou por 4. E como o mercado está avaliando a crise?
E quais são esses resultados? De modo resumido, o mercado trata o setor como se houvesse um reajuste de passagem por uma turbulência, mais do que uma falência total. Em alguns pontos, a nuance, o Banco do Brasil chama 2025 de um ano de ajuste para o agronegócio. Ou seja, não colocar tudo no mesmo saco, pois há produtores saudáveis e outros mais fragilizados. E o Santander afirma que a crise atual é diferente de todas as outras crises. Ao indicar que a alavancagem foi maior no ciclo de alta, foi a mais intensa e a combinação dos fatores de juros e câmbio, custo da operação, torna o efeito mais profundo. Apesar dos problemas da fatia do agro no PIB, o aumento que sugere a produção, a escala ainda estão fortes, mesmo que a rentabilidade esteja ameaçada. Isso mesmo, diminuíram a rentabilidade. E quais são os maiores riscos para quem investe ou acompanha os setores nos seguintes riscos? São importantes: quebras de crédito, inadimplência, quando os produtores não conseguem pagar os bancos e os fornecedores e toda a cadeia são afetadas, isso mesmo. A redução de investimento e inovação, se o financiamento retrair, a modernização, a tecnologia e a expansão podem ser afetadas diretamente, irão frear. Os efeitos em cadeia logística, insumos, custo alto ou falta de crédito podem gerar gargalos que afetam a produtividade diretamente. E a exposição externa e as mudanças nas condições do mercado internacional, como tarifas, como câmbio e etc., e diferença entre portes de produtores, pequenos produtores, tendem a ter menos fôlego para aguentar a turbulência que grandes com escala superior ainda conseguem assumir. E o deslocamento entre a produção e a rentabilidade, com o mesmo volume alto, se o preço e a venda das margens foram baixas. O setor fica vulnerável, ele fica deficitário. E a oportunidade ou os fatores atenuantes, que nem tudo são más notícias, há elementos que podem mitigar ou gerar oportunidades. A escala brasileira do país segue com um grande player, isso mesmo, ele é um grande jogador global que traz vantagens no mercado. E quando a crise afrouxar e se os preços melhorarem, os custos estabilizarem e o clima colaborar, que também tem isso, há um potencial de recuperação. E a consolidação no setor e fusões, aquisições estão ocorrendo, que pode levar o Brasil a maior eficiência, profissionalização e tecnologia. As linhas de créditos públicas, políticas e de suporte, que ainda que haja restrições, o governo tem programas para dar suporte ao agro, isso mesmo, que também se faz muito importante, o investimento aonde você pode colher. E a conclusão, em síntese, o setor do agro no Brasil está num momento de recalibração em 2025. Nem em pleno boom, nem colapsando, mas a mensagem do mercado é a cautela. E muitos dos dias de ouro, como vem as margens altas, com o crédito barato e o câmbio favorável, já passaram. Agora o cenário exige um pouco mais de disciplina, foco, custos e boa gestão de capacidade para absorver os choques para quem está investindo e pensa em entrar no setor. E entender o perfil do produtor e da empresa de cadeia, que torna-se ainda mais importante. E se quiser, eu posso levantar dados numéricos a mais extensos com o número de inadimplência por segmento, custos médios, margens para o setor de grãos, pecuárias, carne. Em 2025, você quer que eu faça isso? Aqui vão alguns dos dados numéricos recentes e relevantes sobre a crise e o ajuste financeiro do setor. E o agro brasileiro em 2025, conforme apurado pelo mercado. E vale dizer também que os dados nem sempre têm a granularidade máxima por cultura e por porte e por região, ou estão atualizados em todos os segmentos.
mas ajudam a mapear e criar um contexto na situação geral, no que vem acontecendo com você e comigo. E os indicadores de inadimplência a crédito, a margem de taxa da inadimplência, a população rural, pessoa física, que atingiu 7,9% no primeiro trimestre de 2005, alta de quase 1% no percentual em relação ao primeiro trimestre de 2024. E em meados de 2024, segundo a Serasa Experian, a taxa da população rural ficou 7,6% no último trimestre de 2024. E isso é um recorte por porte de 1T em 2025. Tendo as grandes propriedades, a inadimplência foi 10,7% sem o cadastro rural. Arrendatários 9,5%, enquanto entre os pequenos ficou em 7,2%. Em termos de crédito rural e empresarial, o Banco do Brasil foi reportado que a inadimplência subiu 1,9%, de 1,9% para 3,04% no primeiro trimestre de 2025. Em outra apuração, para as linhas de taxas livres do crédito rural, a inadimplência foi apontada em 5,2% em 2025. As linhas de taxas livres, em termos de margem de produção agrícola, para a safra de 2025 e 2026, o Brasil estimou-se que a margem bruta para a soja em área própria cairia cerca de R$ 2.325 por alqueire na safra de 24 e 25, para 1.219 na safra de 25 e 26, queda de 47,6%. Em áreas arrendadas, a soja de 2025 e 2026, a estimativa da margem bruta é negativa cerca de R$ 229 o alqueire, e em prejuízo aquele nível de custos dos preços. E no conjunto da agropecuária, o valor bruto da produção, VBP, estimado para 2025 é de 1,49 trilhões, um aumento de 11,3% sobre 2024. Desse total, a agricultura, 977 bilhões, 10,3 da pecuária e 13,3 para a produção em geral. Interpretação e os pontos de atenção. Mesmo com o aumento do faturamento bruto, o VBP 11,3 a mais, as margens estão sendo pressionadas, os custos altos e os juros e os arrendamentos de crédito gerando um risco. Um boom de produção, mais a baixa da rentabilidade, a inadimplência crescente reflete que as partes produtoras estão com maior exposição a riscos. E o crédito mais caro e menor margem, imprevistos climáticos ou de mercado, a variação por porte, mostra que grandes proprietários têm taxas de inadimplência ainda mais elevadas. E o que pode estar ligado a maior volume de financiamento e mais a exposição global, dado que a margem negativa nas áreas arrendadas é um sinal claro de que, em certas condições, o cultivo do mercado modelo não está segurando sozinho. E o aumento da inadimplência de 1,9 para 3,4 no crédito empresarial agrário no primeiro trimestre de 2025 demonstra que não são só os produtores menores, pessoas físicas que enfrentam dificuldades, e o ajuste atinge também grandes cadeias. Isso mesmo. E agora, qual lado você quer escolher? O que você quer melhor para você? Fica aqui, Leandro, por trás dos fatos, e que Papai do Céu continue nos abençoando e mostrando sempre o caminho reto, e que fiquem todos com Deus, e uma excelente semana para vocês, e um abraço.